Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes breves minutinhos que todos nós nos reunimos aqui para juntos abrir as portas da nossa alma para os doces ensinos de Jesus, os grandes esclarecimentos do Evangelho e também para as palavras da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, palavras essas que têm nos guiado, nos amparado e nos auxiliado. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje o nosso dia possa ser de paz, sobretudo da paz interior, que o nosso coração seja banhado de paz, pois com paz nós enfrentamos dia após dia na estrada terrena. Meus amados irmãos, com paz e com Jesus em nosso coração, eu convido a todos que aqui estão presentes para a gente iniciar o nosso encontro desta manhã. Já estou aqui, meus irmãos, com a obra Jesus e Atualidade, lembrando a todos nós que estamos já caminhando para o fim desta obra, porque são 20 capítulos ao todo. Hoje nós já chegamos no capítulo 18, meus irmãos, e a nossa proposta é sempre trazer uma reflexão à base de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e atualmente nós estamos unindo com a obra Jesus e Atualidade. Então agora aqui nos nossos evangelhos diários, a gente sempre traz uma obra unindo com o Evangelho para agregar, para acrescentar ainda mais, para nos ensinar na nossa jornada. Então, meus irmãos, hoje nós chegamos no capítulo 18. E este é um capítulo muito especial, porque é um capítulo que vem nos falar sobre sofrimento. Joana até titula ele Jesus e Sofrimento. E justamente por ser um capítulo com um conteúdo tão proveitoso para o nosso coração, nosso desejo é, neste capítulo em específico, a gente dividir em 2 dias. Hoje eu vou falar um pouquinho do que Joana traz e amanhã nós encerraremos este capítulo. Porque normalmente, desde que a gente começou a obra, cada encontro nosso aqui é destinado a um capítulo específico, a um tema. Só que sofrimento, meus irmãos, é um tema que todos nós enfrentamos. Todos nós passamos pela estrada do sofrimento. Todos nós carregamos o nosso fardo, a nossa cruz, então é algo que a gente partilha. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas todos nós carregamos aquelas dores no espírito. Então, por ser um tema que eu digo que a gente partilha dele juntos, nós vamos dividir em 2 dias. E para a gente começar hoje, este capítulo, como eu disse, falar de sofrimento, eu queria muito trazer as palavras de Joana de Ângeles. Então, lá inicialmente, na primeira parte, Joana inicia já esse capítulo dizendo: quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam saúde ou acreditavam que ele poderia os curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses 2 requisitos: querer e crer. Completando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Meus irmãos, Joana, ela traz um ponto de vista para a gente dos temas que eu digo que é incrível. Olha o que nesse primeiro trecho aqui do capítulo 18, ela nos afirma. Jesus, quando esteve aqui na Terra,
Todas as vezes que ele se deparava, quando ele se encontrava com alguém que o buscava para ser curado, seja uma pessoa que tinha uma enfermidade física, às vezes uma enfermidade psíquica ou da alma, o Cristo sempre perguntava se a pessoa realmente desejava ser curado. E é interessante isso porque eu fui lendo esse capítulo e fui me lembrando. Em muitas passagens nós conseguimos perceber isso nitidamente. Jesus sempre perguntava: o que você deseja? Diante de um enfermo, Jesus não saía já realizando a cura. Jesus perguntava para a pessoa o que ela desejava. O que ela desejava ao ir até o Cristo? Então, a pessoa deseja saúde? Era como se Jesus perguntasse isso. Você deseja saúde? Você acredita em mim? Eu posso te curar? Então Jesus ele fazia essas perguntas, como Joana diz, porque eram perguntas que iriam mensurar o querer ser curado, o querer sair daquela situação e o crer que aquilo era possível. Querer e crer. Duas palavras fundamentais para nos ajudar a sair da situação que nos encontramos na vida, situações por vezes de sofrimento. Meus amados irmãos, quando nós enfrentamos uma enfermidade, e aqui eu vou dizer enfermidade física, que todos nós estamos sujeitos, estamos num mundo de provas e expiações, enfermidades no corpo faz parte de estar aqui na Terra. Então, se a gente enfrenta uma enfermidade física, um desajuste na saúde, por exemplo, seja também uma enfermidade psíquica, porque muitas vezes a gente também enfrenta as enfermidades psíquicas, uma depressão, uma ansiedade acentuada, e nós temos diversas as enfermidades psíquicas. Também estamos sujeitos a passar sobre isso na Terra. Então, se a gente está passando uma enfermidade física, uma enfermidade psíquica ou uma enfermidade que eu digo que está lá no nosso espírito, que a gente tem muitas enfermidades no espírito, muitas dores na alma, para a gente conseguir encarar mesmo e passar o que está acontecendo com a gente de uma forma mais carregada de fé, a gente precisa querer e a gente precisa crer. E o querer, ele entra na seguinte situação. Bom, descobrimos uma enfermidade, seja no campo que for aqui que eu citei. Eu preciso querer sair dessa situação. Então, o querer engloba buscar ajuda. Então, buscar ajuda nos faz analisar, bom, eu tenho essa limitação, eu tenho essa enfermidade neste momento da minha existência, o que pode me ajudar a melhorar? E aí, meus irmãos, entra aqui todos os campos possíveis da vida. Por exemplo, o campo da matéria, mas também o campo espiritual. Querer buscar ajuda. Nós temos na ciência tantos recursos para nos ajudar. Nós temos médicos, remédios, terapias que eu falo de para tratar enfermidades da que for. Nós temos diversos recursos que a ciência, que a matéria, que foi permitido por Deus para nos ajudar a enfrentar algo que a gente está passando, que afeta às vezes o nosso corpo, que afeta às vezes a nossa mente. E ao mesmo tempo nós também temos diversos recursos para tratar o campo espiritual. Um não anula o outro, mas se complementa. Se complementa. E é importante a gente pensar nisso, e eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro para todos nós. Aliás, esse exemplo, antes de eu citar ele, eu quero rememorar aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, versículo 26, item 26. Então, no capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem muito especial. Porque é uma passagem que traz assim pra gente.
Se eu tenho um espinho na minha mão, eu vou querer continuar com esse espinho? Ou eu vou querer arrancar esse espinho? Bom, fiquemos com esse exemplo na nossa mente, agora eu vou explicar para nós o exemplo que eu iria trazer. Muitos irmãos ainda na Terra acreditam que, se estão passando por uma enfermidade, não podem buscar ajuda. Tem que ficar só no campo da fé, só. Não pode buscar ajuda na medicina, não pode buscar ajuda no campo da saúde, não pode usufruir de tratamentos, não pode usar medicamentos, não, tem que ser só a fé. Muitos irmãos ainda pensam assim hoje em dia. Ah, se eu tenho uma enfermidade, pensam assim, é porque Deus quis. Se Deus quis, então eu tenho que aguentar essa enfermidade, não posso me tratar. Não posso buscar, porque pode ser um castigo de Deus, pode ser uma prova que eu tô passando, então eu tenho que aguentar essa enfermidade, essa limitação da qual eu vim sem buscar ajuda. Muitos irmãos ainda pensam assim na Terra. É o tal do espinho na mão e querer continuar com o espinho. Mas, meus irmãos, vamos pensar algo. Deus é criador de tudo, tudo. Se a ciência está aí para nós, Deus permitiu a criação da ciência. Se os remédios chegaram para a gente, Deus permitiu os remédios chegarem. Agora, a forma como a gente faz uso do que Deus permite, aí já é outra história. Mas Deus permitiu que chegasse para todos nós recursos dentro da ciência, recursos de tratamento material para nos ajudar a arrancar o espinho da mão, digamos assim. Então, se a gente enfrenta uma enfermidade no campo que for, temos que buscar também esses auxílios, o querer buscar. Não adianta a gente ter uma limitação no campo que for e pensar, eu sou assim, não vou mudar e eu tenho que aceitar. Ah, eu tenho essa limitação, eu não consigo fazer isso porque eu tenho muita ansiedade, eu tenho pânico. Ah, mas a minha enfermidade não me permite fazer isso. Estou supondo aqui. Tudo bem, mas será que não existe nenhum recurso, nenhuma ajuda? Eu tô falando agora do campo da matéria, para nos ajudar a sair disso? Porque é muito cômodo cruzar os braços e pensar, eu tenho essa limitação no campo mental, no campo físico, no campo da alma, eu cruzo os braços e aceito. Não busco, não quero sair dessa situação. É muito fácil cruzar os braços e pensar, bom, eu tenho esse desajuste na minha enfermidade e eu vou ficar quietinho aqui com isso. Não vou buscar os recursos que Deus permitiu estarem na matéria para enfrentar essa situação. Meus amados irmãos, como eu disse, o querer, como Joana coloca aqui, é expandir o nosso olhar e pensar: bom, tenho essa limitação, tenho essa enfermidade, quais os recursos eu tenho para conseguir passar por isso? Para que se entregar ao sofrimento? Para que se entregar à dor? A gente tem recursos para nos ajudar a passar por essas coisas. Como eu disse, campo da medicina, campo da psicologia, o campo da saúde, os medicamentos, as terapias, a gente tem diversas opções para nos ajudar a enfrentar o que estamos passando de enfermidade. Então, isso entra o campo do querer que eu estava aqui falando inicialmente. Quando a gente quer sair de uma situação, a gente busca todas as opções que tem para enfrentar isso. A gente não cruza os braços e pensa, sou assim, tenho essa enfermidade, ou seja, tô com um espinho na mão e ele vai ficar aqui me incomodando, eu não vou tirar. E também nós temos, não só isso, a gente também tem no campo que eu falo espiritual, diversos meios também para a gente ajudar. Vamos pensar numa casa espírita? Dentro de uma casa espírita, meus irmãos, nós temos evangelhos, atendimento fraterno, nós temos o passe,
nós temos evangelização. Então, assim, dentro de uma casa espírita, a gente também tem diversos recursos para nos ajudar a cuidar do espírito. E como eu disse, um não anula o outro. Não anula, mas se complementam e nos ajudam ainda mais. Porque muitos irmãos às vezes querem fazer, eu vou cuidar só do espírito e não busco os recursos materiais. E o outro também diz, eu vou cuidar só da parte material, também não busco os recursos do espírito. Sempre vai ficar uma parte faltando. Então a gente tem, Deus envia esses recursos para nós, cuidar da matéria, cuidar do espírito, e nós temos opções. Basta querer buscar essas opções. E eu tô até dizendo isso também, meus irmãos, porque é muito importante para todos nós compreendermos que quando uma enfermidade chega pra gente, não é um castigo de Deus e jamais é um castigo de Deus. Que se a gente enfrenta uma limitação, não é um castigo de Deus, mas vem nos ajudar a trabalhar essa fé, essa perseverança, esse querer também fazer a nossa parte. Precisamos querer fazer a nossa parte. Precisamos querer sair dessa situação de sofrimento que nos encontramos. E recursos nós temos os mais variados. E eu gosto muito, eu sou apaixonada pela doutrina espírita porque Allan Kardec, em todos os momentos, ele não descarta a ciência. Não descarta. Allan Kardec, em todos os momentos, nos traz aí esse pedacinho da ciência para a gente racionalizar também, pensar, olha, eu tenho recursos na matéria, tenho recursos espirituais, e eu preciso aproveitar de todos esses recursos que Deus nos concede para passar pelo meu sofrimento. Não nos entreguemos à dor, não nos entreguemos ao sofrimento, achando que a gente tem que passar por isso e não pode buscar ajuda. Jamais. Então, o querer que eu estou dizendo entra nessa parte. Joana também fala isso. Querer e crer. Crer que isso é possível. Porque também temos que crer. Aí entra a parte trabalhar a nossa fé. Olha, estamos fazendo o que está ao nosso alcance, estamos querendo sair da situação, mas também cremos que tem a vontade de Deus, que tudo vai ser nos concedido de acordo com o que é permitido ao nosso espírito e também crer. O crer ele carrega uma fé que não duvida, uma fé que compreende que Deus está cuidando de nós. Então, o crer ele também é essencial. Meus amados irmãos, Joana, ainda nesse capítulo, ela coloca assim: o ato de querer libera-nos dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas. Querer é atitude, é ação. É independente da condição que a gente está aqui, de enfermidade física, psíquica, na alma, é querer fazer a nossa parte. O curar, o se libertar dessa enfermidade, o propósito dessa enfermidade está nas mãos de Deus. Mas nós precisamos querer passar por esse momento da vida buscando o melhor e tudo que está no nosso alcance para a gente enfrentar com muita fé. E nesse sentido a gente tem recursos no campo físico e no campo espiritual. Todos nós temos. Meus irmãos, o querer, ele tem uma profundidade tão grande, como Joana diz, que nos faz reerguer, sair dessa posição de eu estou acomodado, eu tô com essa doença mesmo, então eu vou ficar com ela, eu sou assim, eu sou ansioso, eu vou ficar com isso, eu estou na depressão, eu vou ficar assim, eu estou com essa enfermidade física, eu vou ficar, cruzar os braços, não vou nem tomar um remédio, eu vou ficar assim. O querer nos tira dessa posição e nos faz entender que sozinhos não damos conta. E quais são os recursos que temos para conseguir, dia após dia, vencer o nosso dia, com a consciência tranquila que fizemos a nossa parte e aproveitamos tudo que Deus nos concedeu.
Não vamos permanecer no sofrimento. Mas se a gente estiver passando por ele, busquemos os recursos que tivermos para enfrentá-lo com coragem. Meus amados irmãos, hoje eu irei encerrar aqui o nosso encontro do Evangelho. Eu queria muito continuar, na verdade, nós iremos continuar esse capítulo amanhã, finalizando ele, trazendo um pouquinho de uma história aí que Joana nos lembra de Jesus, e a gente finaliza o tema sofrimento. Eu espero que as palavras de hoje possam despertar em nosso olhar o querer melhorar, o querer buscar ajuda, o querer entender todos os recursos que estão ao nosso alcance, em todos os campos e que é permitido por Deus para a gente enfrentar o que o nosso Espírito escolheu nessa encarnação. Não nos acomodemos, não nos entreguemos às situações que estamos. Temos recursos. Vamos querer, meus irmãos, sair da situação de acomodado e buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente melhorar o que a gente está passando é querer buscar os recursos que estão disponíveis para a gente melhorar. Bom, eu encerro as palavras aqui hoje, nos lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que as palavras hoje possam ser palavras de esperança para o nosso coração e de muita fé. Que assim seja.